Shalom a todos. Estou de volta para mais um vídeo hoje e eu vou falar sobre Purim, a festa que nós comemoramos há muitos anos, mais de 2000 anos. E o que eu vou falar hoje sobre Purim, eu vou repetir o que eu ouvi na minha midrashá, que eu vou todo domingo de manhã, do rabino Michel Tobiano. E que ele estava explicando para a gente, fazendo um paralelo entre a festa de Purim e os acontecimentos atuais aqui em Israel e no mundo. Para quem não sabe, Purim é uma festa que foi decretada por Mordecai, que em português as pessoas conhecem como Mardoqueu, e aparece no livro de Esther. Então, para quem não sabe a história, os judeus tinham sido dispersos pelo rei da Babilônia, tiveram o primeiro templo destruído e foram para a Babilônia, né? E aí veio a Pérsia e conquistou o reino da Babilônia e tiveram vários reis. Então chegamos a esse momento histórico do rei Ahasverosh, que na Bíblia dos cristãos está traduzido como Assuero. Ele fez uma grande festa e que durou muitos meses e ficou bêbado, né? Lógico, e convidou a esposa dele, Vasti, a rainha, para vir dançar na frente dos amigos dele. A rainha se recusou. Primeiro, porque o homem estava bêbado, segundo, que ela detestava ele, porque na verdade ela era a neta de Nabucodonosor e ela foi obrigada a casar com ele porque ele conquistou o império do avô dela. Então tem aquela história, né, que os cristãos conhecem do livro de Esther, que houve um primeiro-ministro chamado Haman que bom, enfim, antes disso, o rei, esse mesmo Haman propôs ao rei que ele arrumasse uma outra esposa. Por 1000 peripécias foi escolhida Esther, que era judia, como a nova rainha do Império Persa da época. E esse Haman, ele tinha ódio de um judeu que se chamava Mordecai, ou Mardoqueu, porque ele queria ser honrado, ele queria ser glorificado. Na verdade, ele queria roubar o lugar do rei. Então, ele queria, decretou, fez o rei decretar que todo mundo se ajoelhasse diante dele, o que aconteceu menos Mordecai. Então, ele, ao invés de ficar com raiva do Mordecai, ele passou a ter ódio de todos os judeus. E ele então planejou a morte de todos os judeus. Foi a primeira tentativa de genocídio do povo judeu da história. Aconteceu no Império Persa durante o reinado de Ahasverosh, ou Assuero. Então eu vou ler para vocês o capítulo 9, versos de 20 a 24 do livro de Esther. Mordecai escreveu e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego de seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria e de mandarem porções de comidas uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Haman ben Amedata, ou Amã, filho de Amedata, o Agagita,
o inimigo de todos os judeus tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isto é, um sorteio para os assolar e destruir. Daí o nome Purim, da nossa festa. Como nenhum sábio, depois de Mordecai, revogou esse decreto, nós comemoramos Purim até hoje, né? Então, o que o Rabino Tobiano falou no domingo passado e que eu quero transmitir para vocês. Existem duas maneiras do Eterno realizar os seus milagres. Um é um milagre revelado, que foi o que aconteceu, por exemplo, na saída do Egito, ou antes da saída do Egito. Milagres revelados são as 10 pragas do Egito, o fogo e a fumaça no Monte Sinai, no momento do dom da Torá, o maná e a água que foram fornecidos durante 40 anos aos judeus durante a estada deles no deserto. Esses são exemplos de milagres revelados. Agora, existe também o milagre escondido, em que Deus está disfarçado no livro de Esther. Se você prestar atenção, o livro de Esther é o único livro da Bíblia em que não aparece a palavra Deus. Mas Deus está presente todo o tempo nos acontecimentos. Inclusive, os nossos sábios dizem que existem duas maneiras que está escrito no livro de se referir ao rei. Eles dizem, os nossos sábios dizem, que quando no livro de Esther está escrito o rei, só o rei, está se referindo ao Eterno. E está se referindo a Ahasverosh quando vem o rei Ahasverosh. Aí é o rei humano, o rei da Pérsia. Então, nós percebemos que no livro de Esther não existe a palavra Deus, mas Deus está presente nos eventos naturais. E, segundo o Rabino Tobiano, nós estamos atualmente, agora, em 2024, no terceiro processo de libertação, pois essa é a terceira vez que o povo judeu volta à sua terra, ou vem à sua terra. A primeira vez foi Abraão, que saiu de Ur da Caldeia e veio morar em Eretz Israel com o seu filho Isaque, e depois Jacó ficou morando aqui até que desceram para o Egito. A segunda vez que os judeus vieram para Israel foi justamente na saída do Egito, 430 anos depois. E a terceira vez foi a partir do movimento sionista que se iniciou no século XIX da nossa era. O processo de libertação atual se assemelha com o que aconteceu em Purim. Por exemplo, pergunta do Rav Tobiano: quem criou o Estado moderno de Israel? Nós vimos manifestações de trovões, raios e sons de trombeta, de chofar? Não, nós não vimos nada disso. Ben-Gurion, que foi o homem que decretou a criação do Estado de Israel, diria que quem criou o Estado de Israel foi ele e os seus companheiros sionistas, sem consultarem Deus, porque Ben-Gurion era secular, ele não era religioso. Ele diria: fui eu e os meus companheiros sionistas que achamos que os judeus precisavam de uma pátria nacional. Os judeus ortodoxos não sionistas diriam que foram os não religiosos, como Ben-Gurion, que sem consultar a Deus. Já os ortodoxos dizem que foi Deus que criou o Estado de Israel através de Ben-Gurion. E eu me lembrei de um versículo que está no livro de Isaías, na verdade é uma profecia, Isaías 66:8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? E quem já viu algo semelhante?
Poderia uma terra nascer em um dia? Uma nação completa em uma só vez? Pois tão pronto teve Sião sinais de parto, de uma só vez deu à luz seus filhos, saindo todos da diáspora e vindo para Sião. Porque se alguém ainda não viu o vídeo que eu fiz explicando o que é sionismo, sionismo, gente, é uma referência a Sião que aparece na Bíblia muitas vezes, eu ia dizer milhares, que eu sou um pouco estrabólica, mas não. Muitas vezes aparece a palavra Sião na Bíblia hebraica, e Sião é simplesmente Jerusalém. Jerusalém e Sião são sinônimos, tá? Então, o movimento sionista é um movimento de retorno a Jerusalém, de retorno à terra ancestral dos judeus. Essa profecia de Isaías 66 se cumpriu através de um milagre escondido. Nós não vimos fogo, fumaça, chofar, pragas, não. Sabe, Deus estava presente nos fatos históricos, tal como o milagre de Purim relatado no livro de Esther. Então, vamos aos fatos históricos, conforme eu aprendi com um rabino tobiano. 100 anos antes da história de Esther e do rei Assuero, houve um rei na Pérsia chamado Ciro, que fez um decreto autorizando os judeus a voltarem para sua terra e reconstruir o templo. 100 anos antes da história de Esther. O que aconteceu? A maioria dos judeus não voltou. Sabe, estava acomodado. A Pérsia era um reino super moderno, com tudo que tinha de melhor na época. Israel era uma terra árida, com pouca chuva, com um deserto enorme, o Negev está no meio. O país já é pequeno. Se vocês virem Israel no mapa, como é que um país tão pequeno pode causar tanta comoção no mundo? Sabe, Israel é muito pequenininho. E no meio desse pequenininho ainda tem um deserto, que é o deserto de Negev. Então, gente, chega a ser ridículo, sabe? De ver o fanatismo do mundo contra Israel. Como se fosse, sei lá, a Rússia, que, se não me engano, geograficamente é o maior país do mundo, sabe? Enfim, sem comentários. Então, para voltar aqui à nossa história, a maioria dos judeus continuou vivendo lá no Império da Pérsia, pois eles não viram no decreto daquele rei Goi, ou gentio, a mão de Deus. E aí, vindo para a nossa época, em 1917, depois da Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, o governo da Inglaterra fez a Declaração Balfour, pela qual os judeus tiveram o seu apoio da Inglaterra, que era um império também, no início do século XX, né, tiveram o apoio da Inglaterra para criar um lar nacional na região da Palestina. Veja bem, região, não é país. Não, nunca existiu e ainda não existe um país chamado Palestina. Palestina era uma região, né, e que tinha passado do domínio otomano ao domínio britânico. O Império Turco-Otomano dominou essa região e uma vasta região por 400 anos. E, com o fim da Primeira Guerra Mundial, perdeu essa hegemonia. Então, houve essa declaração Balfour em 1917, autorizando a criação de um lar nacional para os judeus aqui. Sabe? De novo, os judeus não perceberam a mão de Deus agindo através de um governo goi, de um governo gentio.
Depois da história de Purim, o rei Dario permitiu o retorno dos judeus à sua terra e, desta vez, os judeus se prontificaram depois da experiência de quase extermínio na história de Purim. Sabe? Eu acho que eu já disse, mas eu vou repetir. Purim foi a primeira tentativa de extermínio do povo judeu. Foi a primeira tentativa de genocídio do povo judeu, embora a palavra genocídio tenha sido criada só a partir da Segunda Guerra Mundial, no século XX, para definir o que tinha acontecido com os judeus, porque até então nenhum povo tinha sofrido uma tentativa de extermínio como o povo judeu sofreu durante o Holocausto, e os historiadores não sabiam como chamar esse evento e criaram a palavra genocídio. A palavra genocídio foi criada para definir o Holocausto, a tentativa de exterminação do povo judeu. Então, a partir de 1947, a guerra terminou em 1945. A partir de 1947, os judeus, sim, começaram a fazer o caminho de volta para Israel. Depois, eu vou repetir a mesma palavra, a mesma frase, depois da experiência de quase extermínio do Holocausto. Quer dizer, lá atrás precisou de Purim para os judeus tomarem consciência de que eles deveriam voltar para Israel, ainda que a autorização tenha sido dada por um rei goi. Da mesma maneira, os judeus pós-Holocausto começaram a voltar para Israel depois da declaração Balfour, que também foi feita por um governo goi, um governo inglês, né? Não viram, não perceberam a mão de Deus nos fatos históricos, a face escondida, a ação escondida de Deus, né? Enfim. O decreto de Ahasverosh, lembro que é Assuero, e o Holocausto são dois exemplos em que os judeus não perceberam a dimensão divina dos acontecimentos. Nas duas épocas, e ainda hoje em dia, os judeus da diáspora têm uma dupla fidelidade. Por exemplo, pega os judeus do Brasil. Eles são primeiro judeus e depois brasileiros, ou primeiro brasileiros e depois judeus? Se você conhece algum judeu, pode perguntar. Ele vai dizer, eu sou brasileiro. E depois, eu sou judeu. Isso sempre foi assim. Eles não conseguem ver a mão de Deus nos acontecimentos. No caso presente, a criação do Estado de Israel em 1948, como cumprimento das profecias que dizem que Israel é o lar dos judeus e que todos devem retornar. Por isso, a história de Purim se reproduz através dos tempos, cada vez de uma maneira diferente. Agora, qual é o pano de fundo disso tudo? No livro de Esther, temos dois inimigos, Ahasverosh, Assuero, e Haman. Por isso foi necessário ter dois libertadores, Mordecai, ou Mardoqueu, para lidar com Haman, e Esther, para lidar com Ahasverosh, com Assuero. No tempo atual, o papel de Esther é desempenhado pelo Exército de Defesa de Israel, por soldados que estão dispostos a dar as suas vidas para defender o Estado de Israel e a vida dos judeus. Por que o rabino fez essa comparação? Porque Esther não tinha autorização, nem Esther, nem pessoa nenhuma tinha autorização para entrar na câmara do rei sem ter sido convocada. Ela disse para Mordecai, tem mais de um mês que o rei não me chama, sabe? E se eu entrar lá, ele pode me matar. Aí o Mordecai disse para ela, olha, quem sabe foi para isso que o Eterno te colocou nessa posição de rainha, sabe? Saiba que se você não fizer isso, o Eterno vai livrar o povo judeu de outra maneira, sabe? Mas você também não vai escapar, sabe? Porque você é judia.
E aí Esther resolveu aceitar a palavra de Mordecai e disse: tá bem. Pediu para reunir o povo para jejuar durante 3 dias e ela disse: eu vou jejuar, eu também, eu vou me preparar e eu vou na Câmara do Rei. Se morrer, morri, sabe? Mas eu vou fazer vou fazer isso para tentar salvar o povo judeu. E por que que o rabino comparou Esther ao exército de defesa de Israel? Porque é exatamente o que eles fazem. Gente, a gente ouve aqui histórias dos rapazes, eles são muito jovens, quer dizer, tem gente de todas as idades, porque tem os reservistas também que são mais velhos, mas a maioria dos soldados da ativa eles são jovens, entre 18 e 21 anos. E a gente ouve aqui histórias deles discutindo, por exemplo, quando eles estão lá em Gaza e que eles estão se preparando para invadir uma casa ou entrar num túnel, sabe? Eles discutem entre eles. Fala assim, ai, agora quem vai sou eu. Aí o outro diz, não, 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 deixa que eu vou, deixa que eu vou. E eles ficam lá, sabe? Não, eu quero ir, não, deixa eu ir. Sabe? Eles sabem que podem morrer. Sabe? Mas eles querem ir, eles querem matar os terroristas, eles querem explodir os túneis, sabe? Porque eles estão imbuídos desse sentimento de que eles estão ali para defender o Estado de Israel, para defender o povo judeu, para defender as famílias deles, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os avós, os amigos, sabe? E eles eu fiquei impressionadíssima com essa história. Não, eu vou agora. Não, deixa eu ir. Deixa eu ir. Não, eu que vou. Sabe? É assim entre eles. É assim. Sabe? Porém, como disse o rabino Tobiano, os soldados não podem sozinhos vencer Hamás sem Mordecai, sem uma tomada de consciência do povo de Israel sobre a necessidade de assumir a sua responsabilidade diante dos acontecimentos de 7 de outubro. E eu já vou explicar. Eu não estou falando só da população, e não estou falando só do governo, e nem só de Netanyahu, sabe? Purim marca a construção do segundo templo. Antes do decreto de Ahasverosh, os judeus da Pérsia estavam divididos entre os que estavam confortáveis ou assimilados e os que tentavam levar uma vida religiosa mesmo na diáspora e os pouquíssimos que decidiram voltar para Eretz Israel. Essa divisão não existia na época do primeiro templo, porque desde que entraram em Eretz Israel junto com Josué, eles sempre estiveram no seu país, então nunca tinham vivido como estrangeiros. A experiência da Babilônia e da Pérsia foi a primeira vez. Segundo o rabino Tobiano, hoje em dia Haman, que é aquele primeiro-ministro que odiava todos os judeus, ele pode ser personificado na figura de Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Esse homem, Khamenei, compreendeu que a divisão do povo de Israel era a grande oportunidade para atacar. Eu me lembro de ter lido em fevereiro de 2023 esse mesmo homem, Ali Khamenei, dizendo: este é o momento de atacar Israel, porque o povo está dividido, porque estava tendo aqui discussão sobre reforma judiciária, sabe? E a esquerda, a direita, os religiosos, os seculares, o país estava à beira de uma guerra civil.
Gente, vou dizer uma coisa para vocês que vai chocar algumas pessoas, mas eu cheguei a ouvir gente aqui em Israel propondo dividir o país em norte e sul, como tinha sido depois da morte do rei Salomão, sabe? Que foram uma parte para que criou o reino de Israel e a outra parte que criou o reino de Judá. Hoje em dia seria o quê? Os seculares no norte e os religiosos no sul. Chegaram a pensar nessa possibilidade de separar o Estado, que já é pequenininho, em dois, para que seculares e religiosos vivessem separados, porque não estavam se entendendo. Então, eu quero ler um versículo do livro de Esther, no capítulo 3, e verso 8, que diz assim: Então Ramã disse a Ahasverosh: Existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do reino, cujas leis são diferentes de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém que seja tolerado. O que Amã e o líder do Irã não perceberam é que, em caso de perigo, o povo de Israel se une de uma forma a formar um homem só, como o Eterno desejou que fôssemos, quando se refere ao longo de todo o Tanar ao povo de Israel no singular. Em Êxodo 4:22 nós vemos o Eterno falando: Israel é meu filho, meu primogênito. Não estava se referindo a Jacó, estava se referindo ao povo de Israel. Israel é meu filho, como se fosse uma pessoa só. Então, esse versículo, então Ramã disse ao rei: existe um povo espalhado e disperso, dividido entre si. É como Ramã via. A rainha Esther, ela leria esse mesmo versículo dizendo: existe um povo. Pode ser, está espalhado e dividido e disperso, mas espera para ver o que vai acontecer. E foi o que aconteceu. Para Ramã, os judeus são espalhados e dispersos, quer dizer, ele vê a dimensão revelada, o que parece, são briguentos, brigam entre si e estão quase se matando, sabe? Para Esther, Israel é um povo, ela vê a dimensão oculta. Depois dos acontecimentos de Purim, os judeus voltaram para Israel e construíram o segundo templo. Nós vivemos atualmente os mesmos acontecimentos de Purim. E, portanto, podemos esperar a reconstrução do terceiro templo de maneira próxima, se Deus quiser. Espero que tenha ficado claro isso, que o povo de Israel, na hora da necessidade, é um povo unido. Por exemplo, a guerra começou no dia 7 de outubro. No dia 8 de outubro, no dia seguinte, quando o primeiro-ministro declarou guerra no dia 7 mesmo. No dia 8, foi montado aqui em Jerusalém, num estádio esportivo, um grande hospital para receber doação de sangue, porque ele já sabia, ia ter soldados feridos que iam precisar de sangue. E eu fui no dia 9, 2 dias depois da guerra, eu fui lá para o estádio doar sangue. E, bom, eu sou religiosa, eu fui de vestido, né? Mas, gente, tinha meninas lá de shortinho que também foram doar sangue, sabe? Ali, não importa, o Mordecai tinha que ter visto isso, esse Ali Khamenei tinha que ter visto isso. Tinha religiosos, seculares, todo mundo junto fazendo uma fila quilométrica. A pessoa, foi o meu caso e de várias outras pessoas, 4 horas para chegar a sua vez para doar sangue, sabe? De tão grande que era a fila, sabe?
todo mundo, religiosos, não religiosos, sabe? Ninguém estava se importando. Se você vai à sinagoga, se você anda de short pela rua, ninguém estava vendo essa. Acabou. Em uma manhã, acabou toda a divisão e o povo se uniu, sabe? É, é, as pessoas, os seculares, começaram a sorrir para os religiosos na rua. Nós, os religiosos, a gente sempre cumprimenta as pessoas. No Shabat, por exemplo, a gente está andando na rua, passa uma pessoa, a gente sempre diz Shabbat Shalom, sabe? Os outros religiosos respondem. Os seculares às vezes respondem, às vezes não respondem. No início da guerra, acontecia o contrário. A gente estava andando na rua e os seculares, lá no Shabat, enfim, que não estava indo para a sinagoga, olhavam para os religiosos, Shabbat Shalom, sabe? Muito engraçado. Mas para mostrar que essas pessoas, Haman e Ali Khamenei, eles não sabem o que é o povo judeu, sabe? E a guerra continua, lógico, né? Nós estamos a mais de 160 dias de guerra. Então, eu quero terminar esse vídeo de hoje dizendo que amanhã todo o povo judeu vai jejuar, né? Porque Esther decretou 3 dias de jejum, mas hoje em dia nós fazemos um dia só de jejum. E os nossos rabinos aqui, os nossos sábios aqui de Jerusalém, da Rabanute, eles então decretaram que amanhã, às 5:30 da tarde, hora de Israel, todos os judeus devem recitar o Shema Israel. Sabe? Eu acho que todo mundo sabe, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Amanhã, às 5:30 da tarde, hora de Israel, todos nós vamos estar recitando o Shema Israel. E eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo antes do dia do jejum, que amam Israel e que se unam a nós nesse clamor. O horário correspondente aí no Brasil, hora de Brasília, é 12:30, sabe? Então, convido quem quiser participar, quem for sionista, quem ama o povo de Israel, quem ama Jerusalém, quem ama o Eterno, que se una a nós nesse clamor amanhã ao 12:30, horário de Brasília. Nós vamos estar aqui jejuando. Vocês não precisam jejuar, tá? É um jejum para os judeus. Mas nós vamos estar jejuando e recitando o Shema por alguns motivos específicos. Pelo retorno dos sequestrados. Ainda tem mais de 120 pessoas sequestradas que nós não sabemos se estão vivos ou mortos, quantos estão vivos, sabe? Ali tem crianças, mulheres, bebês, idosos, sabe? Pelo retorno dos sequestrados, pela segurança dos nossos soldados, sabe? Eles estão arriscando a vida deles, sabe? Pela segurança do Estado de Israel, porque um dos objetivos do Irã, agindo através dos seus braços, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, sabe? A destruição do Estado de Israel e, mais do que isso, o assassinato de todos os judeus do mundo, sabe? Também vamos estar jejuando e recitando o Shema Israel pela nossa vitória nessa guerra, pela segurança dos judeus em todos os lugares do mundo e, finalmente, pela liberdade de toda a humanidade, sabe? Porque o objetivo desses radicais é implantar um califado muçulmano no mundo inteiro. Nós, judeus e israelenses, aprendemos
que quando eles dizem que querem nos destruir, eles estão falando sério. Seria a hora do mundo ocidental também ter essa tomada de consciência. Quando os radicais islâmicos dizem que querem criar um califado islâmico mundial, e é hora das pessoas pararem de dizer: ah, que bobagem, isso não vai acontecer, sabe? Nós esperamos que isso não vai acontecer, mas eles vão tentar. Então, eu espero que as pessoas tomem consciência, como nós tivemos que tomar, sabe? Que as ameaças dos nossos inimigos, elas são sérias. Eles não estão blefando, sabe? Quando eles dizem que vão fazer, eles fazem, como fizeram no 7 de outubro, sabe? Então, por hoje é só, e quem quiser se unir a nós nesse clamor amanhã, amanhã, 12:30, horário de Brasília, vamos estar recitando juntos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Hag Purim Sameach.